Então, para iniciar, olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a este primeiro evento do Circo de Palestras da Engenharia Biomédica, Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Eu sou Patrícia Marcondes, estou coordenadora da Engenharia Biomédica da Univap, estarei aqui com vocês toda sexta-feira, intermediando essa conversa que temos várias pessoas, várias informações das áreas de conhecimento da engenharia biomédica para passar para vocês. Antes de eu apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje, que é professor da Univap, vou falar um pouquinho para vocês sobre a engenharia biomédica, coisa rápida. A engenharia biomédica, em 2001, a Univap, com o know-how que ela tem no conhecimento no mestrado e doutorado da engenharia biomédica, ela deu entrada junto ao MEC com a solicitação para criar o curso de graduação em engenharia biomédica. Esse curso, então, ele é respectivamente novo. A Univap, então, foi pioneira no primeiro curso de graduação de engenharia biomédica no Brasil. Entretanto, a necessidade do profissional sempre existiu. Pensando nisso e pegando esse gancho, nós criamos, então, este evento para que a gente possa trocar informações com todo mundo a respeito dessa área que é tão importante para a área da saúde, para a tecnologia envolvida com a área da saúde. Bom, feitas essas apresentações, então eu vou passar a palavra para o nosso convidado de hoje, o professor Tiago. Ele vai se apresentar e ele vai falar para a gente hoje sobre os desafios diários de um engenheiro biomédico dentro de um hospital. Tiago, seja muito bem-vindo. A palavra é toda sua agora. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lázaro, rapaz. Você mandou mensagem para mim, falou que ia participar hoje aí. Se quiser, pessoal, podem fazer perguntas, pode me interromper, mandar mensagem também via o grupo chat do Zoom, que eu estou à disposição de vocês. Meu nome é Tiago da Silva Chaves, eu sou técnico eletrônico, fiz técnico eletrônico na Univap, eu fiz técnico em telecomunicações, mas tinha muito eletrônica também. Trabalhei junto ao Laboratório de Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento com Fluoroscopia na Univap, isso em 2002, 2003. Foi quando eu consegui a bolsa para fazer a graduação de Engenharia Biomédica e atuando depois, paralelamente, junto à Takaoka, na época, que era da empresa do Dr. Kentaro Takaoka, e hoje que se chama KTK. A Takaoka, na época, no Brasil, ela dominava aproximadamente 90% dos aparelhos de anestesia na época. De 85% a 90% dos aparelhos de anestesia na época, e alguns ventiladores pulmonares também. Tinha uma parcela do mercado, bem menor, de 20% a 30%, era ventilador da empresa Takaoka na época. Depois eu fui trabalhar na GE Healthcare. Na minha época, a linha que eu atuava era devices, né, que era ventilador, monitor multiparamétrico, aparelhos de anestesia, esteira ergométrica, tonometria, cardiotoco, monitores em geral. Falei monitor multiparamétrico, mas também tinha capnógrafo, monitor dedicado, monitor de PNI e tal, e diversas franquias que a GE adquiria de acordo com o tempo. Então, essas empresas, elas compram e desfazem de algumas franquias e a gente assumia a manutenção em todo o estado de São Paulo na época, né? Eu trabalhava em São Paulo. E depois disso, eu trabalhei na Johnson & Johnson, na franquia que a gente chama também, que chama Cordes, que atua na área de hemodinâmica, com catéteres e com simuladores para hemodinâmica. De lá para cá, eu montei uma empresa de engenharia clínica, onde nós atuamos aqui no Vale do Paraíba, com engenharia clínica bruta mesmo assim, desde o início, cadastramento dos equipamentos e por aí vai. A gente já está no mercado, já vai fazer já uns 15 anos aproximadamente, acredito eu, e atuamos na área de engenharia clínica em geral. Hoje o tema é relacionado ao engenheiro clínico, qual a função do engenheiro clínico e o engenheiro biomédico. Lembrando que dentro de uma das sub-áreas no CREA de um engenheiro biomédico tem lá sistemas clínicos.
que é sim a gestão de equipamentos dentro do hospital. Dentro de diversas sub-áreas da engenharia biomédica que nós temos, a engenharia clínica, eu acredito que é a sub-área, ou sistemas clínicos, que a gente poderia falar mais corretamente, é a sub-área mais rica, eu acredito, no Brasil, para a área de sistemas clínicos. Porém, o engenheiro biomédico ele pode atuar com biomateriais, biotecnologia, com pesquisa e desenvolvimento, com diversas situações e condições na área de equipamentos médicos ou de aperfeiçoamento ou melhoria para o paciente ou para o ser humano na área, né? Então, a tecnologia envolvendo o tratamento de pacientes, né? Hoje, no Brasil, a engenharia clínica ela é focada muito no apoio hospitalar. Então, a gente está ali, eu chamo de bastidores, a gente não tem contato com o paciente. Um engenheiro clínico não tem contato com o paciente, ele não pode nem tocar no paciente. Mas ele está ali, que está sendo utilizado, está tudo ok. Então, quer fazer mais uma coisa? Eu só fiz uma introdução básica da minha experiência e um pouquinho sobre a engenharia clínica, Patrícia. Se quiser complementar ou fazer algum tipo de pergunta, pode fazer. Patrícia, você está sem áudio, tá bom? Não, só complementei que é no backstage, né? A gente trabalha por trás do pessoal da saúde com a tecnologia que sem ela seria difícil você dar suporte à vida ao paciente ou fazer exames ou verificar, aferir pressão em vários indicadores de um paciente. Não, bacana, Thiago. Agora vamos lá, conta pra gente um pouquinho como é a vida de um engenheiro clínico, que é uma das divisões da engenharia biomédica, dentro de um hospital. Vamos pegar um hospital pequeno, depois a gente passa para um maior. Conta pra gente como é que é essa vida dia a dia, não tocando ainda no assunto pandemia, porque essa a gente deixa mais pro finalzinho, surpresa pra galera. Mas no dia a dia, como é que fica essa vida do profissional dentro da engenharia clínica num hospital? Bom, na verdade, falando de hospital pequeno, a pandemia não alterou muito a vida do engenheiro clínico, não. No hospital pequeno, no hospital grande, sim. Mas dentro do engenheiro clínico, hoje, no Brasil, na legislação, a RDC 02, ela demonstra que tem que ter o setor para gerenciamento de sistemas clínicos, de equipamentos hospitalares. Obviamente que a RDC 02 ela é mesclada junto também com saneantes e outros itens, mas lá tá deixando bem claro, onde deve-se fazer a gestão de equipamentos médicos. É uma norma obrigatória no Brasil, então tem que ter toda a clínica, hospital de pequeno porte, médio porte e grande porte, o setor de gestão desses equipamentos. Então, nas clínicas, geralmente as clínicas, consultórios pequenos ou situações onde não tem, na verdade, volume para ter um profissional de engenharia clínica, como que isso é feito? Terceirização. Então, uma empresa vai lá virtualmente assim quando acionado ou faz as manutenções e calibração de acordo com o acionado pelo próprio cliente. Esse é o primeiro, é o item para consultórios, coisas pequenas, para fazer calibração de um esfigmomanômetro, de uma balança, de um termômetro, às vezes até de uma geladeira, uma qualificação de uma geladeira, ou mesmo orientar o médico. O que acontece muito no mundo em geral é que está tendo uma mudança, até influenciado um pouco pela pandemia, mas desde antes da pandemia já tinha uma mudança de a condição para gerenciamento de equipamentos médicos no mundo todo isso. Então, muitos dos administradores e até os médicos, eles estão começando a fazer essas mudanças, onde os órgãos certificadores, como a vigilância sanitária, estão questionando e solicitando esses médicos a ter calibração, manutenção preventiva e um plano de gerenciamento desses equipamentos hospitalares. Então, num consultório, não é uma condição de ter um engenheiro ali, um médico, um engenheiro, uma secretária, não teria essa condição. Mas, de uma maneira terceirizada,
deixaria sim uma condição mais segura para o médico e aí sim fazer a gestão. Eu atendo alguns consultórios, não poucos, são contratos não muito caros, mas são condições onde deixa os médicos com uma segurança e um prazo de atendimento caso ele tenha algum tipo de emergência. Então, estou falando bem um consultório isolado mesmo. Em uma, por exemplo, uma UBS... Thiago, eu vou atrapalhar você um pouquinho. Só explica, a gente está atendendo vários públicos, né? Gente da área e gente que quer conhecer a área. Explica um pouquinho o que seria a calibração, esses detalhes que você falou, da importância disso junto ao equipamento. Mas vamos só explicar o que seria isso para um equipamento e qual a segurança, como você já falou, traz segurança para o médico. Qual seria essa segurança para as pessoas ficarem sabendo? Joia. Bom, na verdade, então, a RDC02, que é o que eu já citei anteriormente, e também a função do engenheiro clínico é dar segurança para o paciente. Essa é a função do engenheiro clínico. Então, tem diversas outras resoluções ou condições para o engenheiro clínico, mas o engenheiro clínico ele serve para gerar segurança para o paciente. Como que a gente gera segurança? Tendo histórico de manutenção do equipamento, fazendo as manutenções preventivas de forma ou de acordo com a norma, ou de acordo com o próprio fabricante, e também fazendo as calibrações de acordo com o que é solicitado pelo fabricante ou até norma, aí depende de cada condição específica. O que é uma calibração? A calibração, o que é? É uma fotografia momentânea daquele aparelho naquela condição, onde é verificado as grandezas existentes no aparelho. Por um exemplo, um esfigmomanômetro. O esfigmomanômetro é aquele aparelho que coloca no braço, que a pessoa vai falar, vai medir, eles até citam como te retirar a pressão, não é assim, para aferir a pressão, pressão não invasiva do paciente. Então, aquele aparelho é um aparelho bem simples, onde um manômetro de maneira analógica, ele é um termômetro, um ponteiro, que vai mostrando a pressão que está no braço do paciente, de acordo com o que está sendo inflado na pera, né, do paciente. Então, a calibração é quando você coloca um padrão, onde você conhece aquela grandeza e a exatidão dele e a rastreabilidade dele está dentro de acordo com Rede Brasileira de Calibração ou com o Inmetro, e você faz esse comparativo. Então, ali você vai ter um erro, você pode se analisar esse erro, e um erro tolerável, de acordo com a norma, ou também um erro tolerável de acordo com o fabricante. Então, por exemplo, vai colocar lá num termômetro mesmo, 32 graus, por exemplo, que você simulou aquilo. E no termômetro, você colocou 32,001. Esse 001 é o erro, que está dentro da tolerância de 0,01 grau, uma diferença muito pequena, mas é uma tolerância onde o engenheiro que vai decidir, de acordo com normas, estudos e qualificações, qual é o padrão que é aceitável ou não. O médico não tem condição de dizer se, por exemplo, 1%, 5% ou 10% está de acordo com as tolerâncias existentes no mercado. Então, isso é a calibração. Desculpa. Isso é a calibração. É o comparativo de como que está funcionando aquele aparelho. E se não estiver dentro de acordo, aí tem que incluir uma manutenção corretiva no aparelho para assim fazer a correção desta falha que possivelmente pode ocorrer. Isso sim, uma calibração. Manutenção preventiva, como o nome já diz, ele preventivamente faz a manutenção no aparelho para que não se ocorra, por exemplo, já num caso mais complexo, der problema no meio de um procedimento cirúrgico ou num paciente que esteja numa UTI, uma unidade de terapia intensiva. Então, isso sim, isso é a função do engenheiro clínico, além da gestão, que ele acompanha o histórico daquele equipamento por aí. Bom, então, como eu estava falando... podemos dizer, então, só para concluir, que claro, a segurança de passar para o médico, concluindo, né, é ele poder aferir ou medir ou tirar algum valor do paciente, tendo certeza que aquele valor realmente é o que o paciente tem. Vamos falar em pressão. Vamos falar em pressão 12/8, que é uma pressão considerada normal. Se ele aferir a pressão, o equipamento vai realmente mostrar se o paciente está com 12/8 ou se está fora desse padrão, precisando mais ou menos recorrer a algum medicamento.
Então, traduzindo, a calibração, então, traz essa certeza da medida ou aferição ou qualquer medida que você precisa do paciente está exatamente condizendo com a condição do paciente, correto? Correto. E às vezes acontece uma medição, um aparelho vai extremamente complexo, vamos pôr aqui uma hemodinâmica, necessita calibrar sim a radiação, a quantidade de radiação e diversos outros parâmetros e grandezas. Como que a gente vai fazer, por exemplo, é importante fazer essa calibração. Porém, um termômetro é um equipamento muito simples, o esfigmomanômetro, uma balança, tem a mesma importância. Por exemplo, às vezes o médico ele vai prescrever uma droga de acordo com o peso ou com a altura do paciente, ou com o peso do paciente, ou com a pressão, ou às vezes até com a temperatura do paciente. Obviamente que em situações mais drásticas, o médico ele analisa 2 ou 3 parâmetros, não só um parâmetro. Mas sim, é um item totalmente importante que deve mostrar um parâmetro fiel e fidedigno para o médico, para quê? Para que ele consiga fazer o diagnóstico e o tratamento no paciente de maneira correta. Então, por exemplo, todo o equipamento, mesmo que for o mais simples, tem sua importância e sua grandeza junto aos equipamentos médicos. Perfeito. Pode dar continuidade, então. Essa é uma das funções do engenheiro biomédico, né? Manter os equipamentos não só funcionando preventivamente, como corretivamente, e também indicando exatamente o valor que tem que ser medido no paciente. Então, começamos nas lidas diárias de um profissional dessa área. Continuando, Exatamente. pode... Bom, é que você solicitou de hospital pequeno. Eu nem falei ainda de hospital pequeno, estava nos consultórios. Então, mas vamos lá. Vamos lá. Foi só um parênteses para a gente explicar para as pessoas que não têm conhecimento da área também entender toda a explanação. Mas pode continuar, vamos lá. Tem muita coisa ainda. Sim, e aí, futuramente, acontece, por exemplo, em hospitais de pequeno porte, hospitais especializados. Um hospital especializado, o que que é? É um hospital que atenda, por exemplo, só procedimentos ortopédicos, é um exemplo de hospital especializado, ou procedimentos oftalmológicos, também é um hospital especializado, né? Ou às vezes um hospital, uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, ou uma unidade básica de saúde, uma UBS. Esses a gente considera como hospital de pequeno porte. Já tem suas condições, dependendo das condições desse hospital. É necessário, sim, a presença de um profissional da engenharia clínica nesse hospital para fazer diversas coisas. Ele pode fazer desde o início, porque a quantidade de equipamento começa a aumentar nesses hospitais. Então, pode-se fazer, geralmente, esses hospitais têm uma sala cirúrgica, então a quantidade de equipamentos que tem lá já começa a crescer um pouco, e o engenheiro clínico ele começa lá desde o começo. Por exemplo, ele entrou num hospital, ele vai fazer um levantamento do inventário daquele equipamento. Obviamente que inventários de equipamento médico tem algumas vertentes, cada um olha do seu ponto de vista, cada um do seu setor. Por exemplo, dentro do setor administrativo do hospital, a parte financeira, a controladoria, por exemplo, o que ela faz? Ela faz inventário fiscal daquele equipamento. Obviamente, para imposto de renda, para demonstrar junto ao governo que ele tem já gasto ali, ou até para os investidores, patrimônio. Então, ele tem aquela condição onde ele vai calcular a depreciação fiscal daquele equipamento e por aí vai. Já, por exemplo, o engenharia clínica, ele pode analisar até a condição de quanto que é a porcentagem de depreciação daquele equipamento, pode até ajudar, sim, ao setor de patrimônio e controladoria do hospital. Porém, a gente analisa o inventário de equipamento com muitas outras funções, como, por exemplo, a gente pega as medidas do equipamento, altura, largura, para quê? Para ver se vai caber onde vai ser alocado aquele aparelho, por exemplo, monitor multiparamétrico. Às vezes coloca um suporte de monitor onde não se cabe aquele monitor pelo tamanho. Então as medidas são importantes, medidas, dimensões físicas mesmo. Análise, por exemplo, de corrente e potência e tensão, para ver se quando for, por exemplo, for mudar de sala ou for montar uma sala nova daquele aparelho, para verificar se a energia, as condições atendem daquele local o aparelho a ser instalado. Se ele tiver uma condição hidráulica, também tem que ter instalação de água.
também a pressão admitida de água, se necessita de alguma água especial, por exemplo, água de osmose reversa, água destilada, que são águas purificadas e filtradas para o tratamento de algum equipamento específico, e se necessita também de algum gás medicinal. Existem diversos gases que o hospital utiliza. Os mais utilizados hoje em dia é oxigênio, ar comprimido. A gente coloca o vácuo junto com os gases medicinais, mas o vácuo é a ausência de ar, né? Então, tem o vácuo também. Para centro cirúrgico, utiliza-se ainda uma condição ainda já que já está discutindo a não utilização de óxido nitroso, nitrogênio, CO2 e por aí vai, diversos gases, muitos gases que a gente utiliza dentro do hospital. E então isso é um fator importante que vai ligado a algum equipamento, né? O nitrogênio vai a um equipamento, o CO2 vai no equipamento e por aí vai. E o equipamento necessita, por exemplo, de uma grandeza de pressão, quantidade, o volume que é utilizado no procedimento e o fluxo também. Então tudo isso são grandezas que o hospital, que o engenheiro clínico tem que estudar para começar a trabalhar no hospital. O inventário, ou se o hospital é novo, a saber estudar como que vai ter ali naquele hospital de pequeno e médio e grande porte. Aí já começa já um pouquinho a generalizar. Depois feito o inventário, descoberto o que ele tem ali, o que aquele hospital ele está atuando, aí depois começa sim a ter, por exemplo, a fazer o cronograma de manutenção preventiva para preventivamente diminuir o índice de manutenção corretiva ou o risco daquele hospital com aquele equipamento. Então, por exemplo, imagina, dentro de uma cirurgia que o paciente está sendo anestesiado, a anestesia é tão forte que ele precisa de um aparelho, incluindo um ventilador pulmonar, que no público hoje a gente cita como respirador. Ele coloca lá o ventilador, é um modo, por quê? Porque a anestesia é tão forte que o paciente precisa respirar artificialmente. Então, imagina se um aparelho no meio de uma cirurgia ele para ou tem algum tipo de problema. Então, por isso que o cronograma de manutenção preventiva junto a esses equipamentos, ele tem um fator importante predominante. Obviamente que depois de um estágio que um engenheiro clínico está no hospital de alguns anos, ele pode fazer um estudo de viabilidade e colocar como manutenção preditiva. Que ele sabe, por exemplo, alguns itens com dados estatísticos, alguns itens que têm um maior índice de quebra, alguns itens que têm um menor índice de quebra, e fazer com que essa mitigação faça com que o equipamento produza mais e gasta-se menos. Isso é um estudo de anos que o engenheiro faz, não é muito fácil fazer logo no começo, só se ele tiver know-how em outros locais e conhecer todo o público daquele hospital, que é uma coisa meio difícil quando ele está atuando inicialmente. Também ele pode fazer também as manutenções, em paralelo a tudo isso, as manutenções corretivas, que é um item muito claro que às vezes os administradores ou o público leigo acha que a engenharia clínica faz a manutenção de todos os equipamentos. Difícil uma engenharia clínica fazer a manutenção de todos os equipamentos. E sim, pode-se fazer uma parte ou o primeiro combate. O ideal é, sim, entrar em contato junto com o fabricante ou com o representante daquele produto, se necessário, para se fazer a manutenção. Obviamente que tem estudo de viabilidade financeira, tem condições de fazer a economia, mas não é um tópico aqui no momento. Porém, a engenharia clínica ela faz a gestão dos equipamentos. Então, uma engenharia clínica sem nada, por exemplo, apenas com software, ele consegue fazer uma engenharia clínica terceirizando todas as manutenções corretivas e preventivas dos equipamentos. Também tem que se pesar a viabilidade disso. Porém, para mostrar para os administradores e também para os órgãos certificadores, ou também a vigilância sanitária, por exemplo, que é um órgão que vai fazer a análise daquele hospital, ver se está dentro de acordo com as normas, necessita-se dessa gestão, onde você vai ter lá todos os históricos de cada equipamento, onde foi feita a manutenção, como que é feito, se necessita trocar alguma peça ou não, fazer o estudo junto a esses órgãos e a administração hospitalar também. Depois feito todo isso daí, dentro de um hospital de pequeno porte, médio porte também, é feito também os indicadores, né?
que eu acabei de citar, onde pode se analisar a taxa de repetição do equipamento, onde pode se analisar o tempo de disponibilidade desse equipamento junto à instituição. Então, a instituição pública, equipamento parado é equipamento não atendendo cliente. Instituição particular, equipamento parado é equipamento sem faturamento. É um equipamento que o hospital deixa de ganhar. Então, a função do engenheiro clínico, sim, é fazer com que o hospital ganhe mais dinheiro com essa produtividade maior desses equipamentos. Patrícia, estou falando muito. Se quiser falar alguma coisa, senão eu fico falando aqui até 5 horas da tarde. Não, só queria abrir um parênteses, que você pegou um ponto importante com relação às manutenções. Tem equipamentos, principalmente equipamentos de grande porte, acompanhe comigo, se eu estiver errado me corrija, tomografia, ressonância, que a manutenção obrigatoriamente é feita pelo fabricante, né? Você não põe a mão nesse equipamento. Você sim gerencia, como você falou, o sistema de manutenção. Complementa isso com alguns equipamentos, que já que a gente chegou ao hospital de médio e grande porte, eu acredito que seria interessante pontuar essa diferença, porque tem fabricantes que também não autorizam você a colocar a mão no equipamento. Então, você somente detecta o problema, né, reporta por ordem de serviço ou o que seja, e aí sim você faz a gestão desta manutenção. Eu acho que seria interessante pontuar isso. O que você acha, Thiago? Bom, sim, tem muitos poréns nessas condições, mas, por exemplo, vamos supor um equipamento de grande porte, uma ressonância magnética dentro de um hospital, que pode ser num hospital ortopédico ou pode ser um hospital de médio e grande porte, ou até só uma clínica de imagem, que aí tem lá a ressonância magnética. A ressonância magnética é um equipamento extremamente complexo e dificilmente uma engenharia clínica tem a condição de fazer a manutenção plena. Obviamente que primeiro os contatos... Autorização também, né? Oi? Autorização também. Padronização, atualização, acho que é isso, né? Não, falou, então. Autorização. Sim, não, autorização. Então, vamos chegar até a parte da autorização lá. Então, por exemplo, uma engenharia clínica, ela vai fazer a gestão e o primeiro quebrado, se foi quebrado realmente, se é o conector, se não é o conector da bobina, dá para fazer N fatores. Checklist diário, por exemplo, de perda de hélio, a engenharia clínica pode atuar também, verificar a concentração de hélio junto à máquina, que é o gás, como eu falei para vocês, na área hospitalar tem muitos gases. O hélio na ressonância ele está de forma líquida, mas sim, se ele entra na condição ambiente, ele vira um gás. Então, ele verifica o nível de hélio, ele verifica, tem diversas coisas que pode fazer diariamente junto à máquina de ressonância magnética, que é o exemplo que foi citado, que é uma máquina de imagem, né, que verifica a imagem muscular do paciente, diversas imagens do corpo. Depois que for feita esse checklist, o engenheiro clínico tem acesso a isso. Níveis mais complexos, por exemplo, quebrou o computador, placas específicas do equipamento ou até uma condição muito de atualização de software, geralmente é visto com o próprio fabricante. Existem empresas especializadas para fazer a manutenção, mas isso, como eu falei, já a parte é uma condição meio complexa e questionável para análise disso daí, porém tem essa condição ou não. Ou a condição de fazer junto ao fabricante. Uma engenharia clínica ter essa gestão por completo pode até existir, eu desconheço. E por isso até o engenheiro clínico, numa condição de compra desses equipamentos junto ao hospital, que é um equipamento muito caro, de milhões de reais, essas condições, o engenheiro clínico ele é muito importante para quê? Para fazer junto no ato da compra, já fazer um estudo de quem vai fazer a manutenção daquele equipamento. É o próprio fabricante? Uma dica que eu sempre dou é que se for feita, na verdade, a manutenção junto ao fabricante, se é isso que o hospital quer fazer, que é o que nós temos na legislação nacional hoje, o que nós podemos fazer, o que é feito? Já o contrato e o estudo financeiro de manutenção daquele equipamento.
às vezes na compra do equipamento, o equipamento é mais barato, mas a manutenção é mais cara. Então, na verdade, o estudo de viabilidade financeira daquele equipamento, eu geralmente trabalho com 5, 10 anos, junto com as manutenções vistas naquele equipamento, ou às vezes um contrato de manutenção, compra com manutenção estendida e a manutenção já pré-assinada e vai apenas com os reajustes feitos no contrato de compra e venda já começar com as manutenções preventivas daquele equipamento. Então, equipamentos de grande porte, que é um equipamento que financeiramente também traz muito retorno junto às empresas fabricantes, não é à toa que equipamentos como ressonância, tomografia, que foi citado, são equipamentos que multinacionais que atuam nesse mercado. Então, como GE, Philips, Siemens, e por aí vai, são essas empresas gigantes no mundo, né? Então, nessa condição, é feito com um contrato junto ao fabricante. Porém, existem algumas empresas especializadas que são limitadas, mas conseguem fazer esse serviço sim, também. Bom, depois, isso também faz parte do engenheiro clínico. O engenheiro clínico também, ele também é responsável por treinamentos numa instituição. Então, por exemplo, quando o usuário ele verifica um índice de manutenção elevado no equipamento e que geralmente é causado por erros de usuários, ele está ali para ou dar o treinamento ou solicitar ao fabricante para auxiliar na educação continuada do hospital o treinamento daquele equipamento. Então, por exemplo, teve uma troca de turno no hospital ou profissionais novos, a engenharia clínica é responsável de fazer essa gestão e também no treinamento daqueles equipamentos. De vez em quando, em alguns hospitais, eu faço workshops, chamo todos os fabricantes, fornecedores e ficam lá dando treinamento junto aos usuários de como que utiliza. É importante para reciclagem, atualização e também feito de forma corretiva inicial. Então, se está tendo muito índice de manutenção. Ou quando o profissional é novo no hospital, é dado esse treinamento junto a esse usuário, né? Esse técnico de enfermagem, enfermeiro e médico novo no hospital, dá o treinamento da utilização daquele equipamento. Faz parte da engenharia clínica isso daí. Agora, subindo e indo para hospitais de grande porte, aí já começo a falar um pouquinho da pandemia. O engenheiro clínico hoje, eu diria que é uma área em ascensão. A pandemia catalisou o crescimento da área de engenharia clínica no Brasil, onde nós, engenheiros clínicos ou engenheiros biomédicos, não eram nem citados por muitos dos políticos ou até por administradores hospitalares, e quando começou a pandemia, sim, já tínhamos muitos agradecimentos, muitas condições onde fomos lembrados, né, por todos esses órgãos e condições aí para a administração do hospitalar ou particular ou também a pública. Então, o engenheiro clínico hoje, ele é responsável por todos os equipamentos. No caso de pandemia, onde os pacientes eles tiveram que fazer uma condição de atendimento de grande forma, então um volume muito grande de pacientes que estão sendo atendidos até hoje na pandemia, o que o engenheiro clínico fez? Desde ampliação de leito, nós fazemos, então tivemos que fazer a contingência para ampliação de leitos em muitos dos hospitais, isso foi feito. A contingência também de criação de novos equipamentos, faltou muito equipamento no mercado, então não é à toa que está até sendo lançado ventiladores pulmonares de acordo com a pandemia. Hoje acho que foi lançado um para venda, né, aquele ventilador pulmonar feito pela USP. E muitos equipamentos, então a gente teve que ampliar isso junto ao hospital. A grande dificuldade de todos os engenheiros clínicos foi, na verdade, a condição onde nós não tínhamos equipamentos disponíveis no mercado. Isso aconteceu. Então, alguns engenheiros clínicos, e eu fiz parte desses engenheiros clínicos, em fazer junto às montadoras de automóveis brasileiros, fazer uma força-tarefa, não só no Brasil, teve também no Equador, em algumas cidades da América do Sul, onde nós fizemos uma força-tarefa para fazer uma manutenção de equipamentos que estavam quebrados ou até sucateados,
da área de saúde nacional ou também até de hospitais particulares, onde nós fizemos as manutenções, troca de kit. No total, acho que somar todos, só no Brasil, todas as empresas automobilísticas aqui, montadoras, com certeza passou mais de 2.000 equipamentos que foram feitas manutenções junto à pandemia. E o engenheiro clínico, eu fui um deles, atuamos de lado a lado com esses fabricantes. Ainda atuamos, ainda tem empresas que ainda estão atuando na área de manutenção desses equipamentos de acordo com a pandemia. Que não é só dentro de um leito, onde o paciente está extremamente grave, vou chamar de última parte do leito do paciente antes de, infelizmente, acontecer algum óbito, é a UTI dentro do hospital. Então, a UTI, ela está ali com ventilador pulmonar, com monitor multiparamétrico e com diversos outros, bomba de infusão, que é o que administra droga para o paciente, necessita de droga, as drogas aí discutidas até politicamente, muitas delas podem ser administradas por uma bomba de infusão. A bomba de infusão é, na verdade, um conta-gotas, que tem, obviamente, suas grandezas e medidas e calibrações. Para quê? Para fazer atingir o alvo no paciente, de forma que foi programado anteriormente. Os ventiladores pulmonares, isso já está se citando muito no mundo inteiro, o que é um ventilador pulmonar e o que ele faz na respiração de um paciente ou no tratamento do Covid-19 e o monitoramento também desses pacientes. Num grande hospital, às vezes, não só um engenheiro clínico, mas sim uma engenharia clínica com diversos engenheiros, onde cada um tem sua função e o atendimento em alas, numa condição de alas dentro do hospital, tem também atendimento junto a centros cirúrgicos, né? Então, o engenheiro clínico também ele é capaz de quê? De gerenciar aonde vai ficar os profissionais chaves dentro do hospital. Por exemplo, está tendo muito índice de chamado num centro cirúrgico, e muito técnico está se deslocando até o centro cirúrgico, por que não deixar um técnico dentro do centro cirúrgico e sim ele fazer um atendimento, uma retirada de dúvidas dos médicos em loco, de uma maneira mais rápida e com uma aceitação melhor pelos nossos clientes, que são os usuários pelos equipamentos. Como eu falei lá no início, o engenheiro clínico está no apoio. Então, no apoio ele está ali para atender quem está atendendo o hospital, o atendente, que é o médico, o enfermeiro, quem atende os profissionais, o apoio está ali para atender esses profissionais, né, os usuários os clientes internos do hospital. Basicamente, o engenheiro clínico ele trabalha, atua basicamente nisso, na gestão de equipamentos médicos. Obviamente que qualificação do hospital, o engenheiro clínico atua fielmente nisso, então ele tem que ter indicadores, maneiras de evolução do seu trabalho, então tem diversas funções, todas relacionadas ao equipamento médico. Legal. Então, resumindo assim, botando no ponto de vista, já falamos de um hospital pequeno, um hospital de médio, grande porte. Já que você entrou no detalhe com relação ao Covid-19, a nossa pandemia, né, que estamos vivendo agora, a engenharia biomédica, na divisão engenharia clínica, atua de que forma nos hospitais de campanha? Que foi um episódio, né, que aconteceu na nossa geração, a gente nunca tinha passado por isso, né? Verdade. E falou-se muito em hospital de campanha, tudo. O engenheiro biomédico na divisão engenharia clínica, como é que atua lá? Bom, olha, no caso pandemia, eu vou dizer que eu posso, de uma maneira bem assim rudimentar falando, a gente está numa guerra. Então, é como se estivéssemos numa guerra. Hoje, na guerra moderna, o engenheiro clínico atua. Temos muitos engenheiros clínicos brasileiros que foram no Haiti, na missão de paz brasileira. Para quê? Para, junto aos médicos, com as tecnologias que nós temos hoje, fazer toda a função. E é muito legal, porque assim, é uma experiência de vida muito interessante que esses engenheiros que foram para a guerra conseguiram mostrar para a gente e nos auxiliar na condição de fazer
essa guerra contra o coronavírus, né? Então, os hospitais de campanha, eles são basicamente leitos montados de maneira fácil, rápido e teoricamente barato para atendimento dos pacientes do volume gigantesco que a pandemia gerou e gera ainda, né? Muitos hospitais ainda tem muito paciente com Covid, é uma condição ainda atual. Pelo menos aqui na região do estado de São Paulo, isso tem ainda assim, ainda não é uma coisa que chegou a quase zero de pacientes sendo tratados dentro de um hospital. Na pandemia foi uma coisa muito engraçada, pelo menos que aconteceu comigo. Num dos hospitais que eu atendo, a gente fez lá um hospital de campanha, pegamos o estacionamento do hospital, criamos novos leitos de UTI, era um hospital de 10 leitos de UTI, que nós fizemos gerar a 35 leitos de UTI. Pegamos uma parte do estacionamento e tal. E também no estacionamento, através de container, nós fizemos a condição de fazer triagem daqueles pacientes. Então, se o paciente ele já está com sintomas de Covid, obviamente que tem explicação num totem na entrada do hospital, ele já seguiria uma linha que sairia diretamente a triagem da triagem para Covid. Então, faria a medição de temperatura, verificaria a anamnese do paciente para se necessita fazer o exame. No começo faltou testes de exame para Covid-19, então aconteceu isso, então era feito primeiro com a conversa junto com o médico e depois teria lá o fluxograma daquele paciente junto ao hospital. Nesse fluxograma, obviamente que a engenharia atuou junto nisso. No Brasil não teve só condição de leitos provisórios só em hospitais públicos, e sim hospitais particulares atuaram muito nisso. Teve também, e feita essa triagem, e aí fez um segmento no hospital numa condição separada do resto dos pacientes do hospital. Obviamente que o número de cirurgia eletiva reduziu bastante. Então, o que em alguns hospitais eu fiz? Reduziu o número de cirurgia? Então vamos fazer leitos cirúrgicos virar UTI. Isso aconteceu também, já reduziu bastante, isso não é uma realidade que eu vivo mais, mas leitos de centro cirúrgico ser tratados para pacientes intensivos. É uma condição que nós convertemos, trocamos equipamentos, tivemos algumas adaptações a se fazer, mas é uma maneira mais rápida, como os de RPA também, que RPA é no setor de recuperação pós-anestésica, onde o paciente sai de uma cirurgia, ele fica ali em recuperação do anestésico do centro cirúrgico. Então, ele está recuperando, depois ele vai para o destino final dele, ou vai para o leito, ou vai para casa, e por aí vai, de acordo com o tratamento daquele paciente. Porém, nesses hospitais, a gente fez esses leitos provisórios e logo no início não aconteceu nada. A gente provisionou uma data onde teria o leito lotado no hospital. Isso, obviamente, que o setor de estatística hospitalar e de infecção hospitalar provisionou uma data onde teve um lockdown e não aconteceu nada. A gente deixou alguns leitos ociosos, não teve cirurgia e, felizmente, não teve pacientes naquela data que nós programamos. Então, aconteceu isso, só que logo depois, quando começou um pouco a flexibilizar a saída das pessoas, aí sim, começou a vir muitos pacientes e tudo ao mesmo tempo. Nós tivemos esse período em alguns hospitais que eu atuei, onde encheu, teve bastante, não chegou a lotar assim de sair pelo ladrão, mas nós tivemos condição onde todo aquele aparato que a engenharia clínica teve que usar, e foi gratificante saber o seguinte: nós conseguimos atender a demanda hospitalar. Eu não tive nenhum hospital que não conseguiu atender a demanda necessária junto ao Covid. Obviamente, nós tivemos tempo para isso, e esse tempo que nós calculamos que deu errado, que ia começar, foi até ótimo, que a gente conseguiu aprimorar outras condições. Nós vimos como tivemos que fazer instalação de gases para esses leitos para atender ventilador pulmonar, que é oxigênio e ar comprimido. Oxigênio é 100% e ar comprimido, que é o que tem 21% de oxigênio. Vácuo também a gente teve que colocar junto, então tivemos que fazer tubulações provisórias nesses leitos híbridos.
monitores multiparamétricos e ampliar o número de equipamentos junto ao hospital. Os equipamentos de backup também entraram junto nessa função, e aí fizemos essa função. Quando começou a rodar, a gente só ficava, o engenheiro clínico ficava só monitorando a condição de que precisa de mais leitos, não precisa, temos equipamentos de backup ou não, fazendo esse monitoramento, porque trabalhamos preventivamente junto a essa pandemia que já estava prevista de vir. Bacana. Muito trabalho, né, Tiago, nessa Muito pandemia trabalho, toda. muito trabalho. E é o que a gente fala, né? O engenheiro biomédico, nessa divisão engenharia clínica, ele trabalha por trás do profissional da saúde que trabalha de frente para o paciente. Eu queria que você contasse um pouquinho com relação, a gente está falando em heróis tecnológicos por trás da saúde, que ficou evidente a necessidade desse profissional, ficou reconhecida a necessidade desse profissional junto às áreas da saúde, seja ela qual for, odontológica, médica, enfim. Com relação à importância de existir um profissional de prontidão na hora de uma cirurgia, a exigência médica da existência desse profissional, visto que o engenheiro biomédico, a engenharia clínica do hospital, ela tem o conhecimento do equipamento. E na hora da cirurgia, tudo tem que estar funcionando. Então, o médico hoje, ele sempre reconheceu, e agora não muito mais, como é que é a visão dele? Qual é a exigência dele? Ele quer um profissional ali ou não? Como é que é? Conta pra gente em detalhes isso. Junto às necessidades que é a UTI ou uma cirurgia. Olha, um profissional de engenharia clínica junto, por exemplo... Seu vídeo está travando. Só um momentinho, deve estar voltando. Há uma cirurgia, eu nunca vi o meu lado, me tirando as dúvidas. Oi? Ih, tava falando sozinho? Desculpa. O vídeo estava travado. Eu nunca vi, vou começar. Desculpa. O que acontece? O profissional de engenharia clínica, na área de, junto, por exemplo, a uma cirurgia, eu nunca vi, pode ser que exista, mas eu nunca vi um médico não gostar daquele profissional ali. Porque ele é um profissional dentro da cirurgia que ele está ali para quê? Para dar uma segurança. Às vezes até a presença dele já dá uma segurança para, tem uma pessoa que cuida dos equipamentos, e essa pessoa pelo contrário, é capaz... Estou atrapalhando você, mas pelo contrário. Eu já vi médico exigir, ele não começa a cirurgia se não tiver um profissional junto com ele para que ele inicie ou faça a cirurgia. Mas pode continuar, só... Sim, mas é mesmo. Hoje, com as boas práticas de atendimento ao paciente, um dos itens às vezes, dependendo do hospital, é fazer o checklist dos equipamentos, um checklist técnico diário daquele equipamento. E aí nada melhor do que uma pessoa capaz, que estudou sobre o equipamento, fazer esse checklist. Então, o profissional vai lá, faz um teste diariamente antes do médico usar na cirurgia ou até mesmo na UTI. Isso também pode ser replicado na UTI. Às vezes o profissional não está presente junto aos leitos, mas ele está próximo dos leitos de UTI. E quando acontecer alguma coisa, em menos de um minuto, o profissional está ali para atuar. Obviamente que esse profissional ele não trabalha sozinho. Ele precisa de ter um estoque de material para atendimento desses médicos. Mas o profissional está ali para fazer o estudo, para fazer todas as condições no âmbito da cirurgia e ter, por exemplo, uma segurança. Os médicos se sentirem mais seguros no meio de um procedimento qualquer. E a engenharia clínica atua nisso. Teve um dilúvio na engenharia clínica. No Brasil, vou dizer, de 2000, vou dizer na minha experiência, pode ser antes, que no Brasil começou da década de 90 a engenharia clínica nos grandes hospitais. Mas na minha experiência, de 2003, 2004 para hoje, teve uma evolução desses profissionais junto à área do centro cirúrgico, da UTI em geral. Por quê?
as tecnologias foram aumentando também. Então, com a tecnologia aumentando, o profissional teve que se especializar nesse âmbito de engenharia para atendimento junto aos procedimentos, centro cirúrgico, UTI, tanto faz. A alta complexidade em geral. Né? Travou seu vídeo de novo. Meu? Não. Agora sim. Não, bacana. Eu acho que... Bom, quer completar mais alguma coisa, Thiago? Acho que a gente abordou... Não. Cortou de novo. Não, foi isso mesmo. Basicamente, a gente abordou como que é o profissional de engenharia clínica no âmbito hospitalar. A gente não citou, por exemplo, a engenharia biomédica em outros setores, que aí vão ter, nos ciclos de palestra, vão ter outros palestrantes, vão citar outros temas, nas condições particulares, públicas. Nessas condições vão ter bastante palestrante aqui para mostrar para vocês a função do engenheiro biomédico junto à área que nós atuamos. Né? Sim, sim. Nossos encontros vão ser todas sextas, às 3 horas da tarde, nessa primeira edição. Estamos iniciando hoje, abrindo com o nosso querido professor Thiago. Thiago, conta para ele semana que vem quem vai estar aqui. Dá uma palhinha. Semana que vem vai estar a Ana Paula. A Ana Paula ela é membro da BCLIN, ela é da diretoria da Associação Brasileira de Engenharia Clínica. Ela é engenheira biomédica também, tenho muito orgulho de ter estudado com ela. Ela atua hoje no estado, mais na área pública, no estado do Amazonas. Ana Paula Lemos, ela vai demonstrar para a gente como que é um engenheiro clínico na área pública. Na próxima sexta-feira vai ter essa live para a gente conversar com ela também. É uma pessoa que entende bastante de engenharia clínica também. Então não perco, gente. Sexta-feira que vem, no mesmo horário, no mesmo caminho. Então não precisem pensar em qual vai ser o link, é o mesmo link, nós vamos estar aqui. Aí, quem vai intermediar agora vai ser eu e o Thiago, junto com a Ana Paula. Ele vai intermediar junto aqui, vamos fazer parceria. Mas vai ser bem bacana. E assim sucessivamente, nas sextas-feiras, às 3 horas da tarde. Queria agradecer a presença de todos aqui, tá? Nos encontramos mais pra frente. E agora eu abro para perguntas. Fiquem à vontade. Se quiserem falar ou se quiserem digitar, estamos abertos a perguntas. O bate-papo está aberto também. Alguém gostaria de perguntar ou questionar alguma coisa? A Paloma disse tranquilo. Obrigada, Paloma, pelo comentário. Ficou bem claro. Ficou bem claro. Bacana. Esse era o intuito. A gente tentou colocar coisas da engenharia clínica, mas que todas as pessoas, mesmo não da área, tenham conhecimento desse profissional que é de extrema importância para a saúde porque ele mexe com a área de tecnologia. Hoje o médico ele não consegue atender um paciente sem ter alguma tecnologia na mão necessária para que ele possa dar suporte a esse paciente. E nós damos suporte a esse profissional da saúde que gerencia os pacientes. A gente, como o Thiago falou, a gente não lida direto com o paciente, né? A gente não executa nenhum procedimento com o paciente, mas está trabalhando no backstage, seja um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um dentista, enfim, estamos sempre por trás. Bom, não havendo mais perguntas, então, Thiago, muito obrigado pela presença, tá bom? Sim, cada palestra vocês se inscrevam. Obrigada, Natália. Cada palestra vocês se inscrevam para ter direito ao certificado, mas é pelo mesmo link, tá? Então, semana que vem, vocês entram nesse link, ele vai solicitar uma inscrição, vocês façam para ter direito ao certificado, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença. Nos vemos então na próxima. Alô? Oi, pode falar. Oi. Boa noite. Bom, para mim cá em Moçambique são neste momento 21 da noite, 9 horas da noite, assim que. Nossa, da onde você está falando? Moçambique. África. Estou em África, Moçambique. Que legal, seja bem-vindo.
Isso mesmo, muitíssimo obrigado. Que Deus continue nos salvando e protegendo acima de tudo dessa pandemia. Sim, Amém. sim, amém. Bom, queria agradecer por essa linda palestra. Basicamente, o colega falou tudo. Aliás, antes de mais, permita-me apresentar. Meu nome completo é Lourenço Lázaro Macasi e eu sou formado em eletromedicina pelo Instituto Médio Politécnico de Saúde, em Moçambique. É um instituto que trabalha ou trabalhou em colaboração com o Ministério da Saúde. Legal. Teve algumas parcerias, pelo que tivemos conhecimento durante a formação com o governo aí brasileiro, só que parece que algumas coisas não andaram bem. Bom, não foi possível termos conhecimento de tudo a fundo, do porquê que algumas coisas falharam. Mas o importante é que, graças a Deus, tivemos essa formação e talvez referenciar aqui que foram formados quatro, se não cinco turmas de eletromedicina no meu país e até o ano passado ou antepassado. Não sou muito de datas, porque vocês sabem, nossa área precisa de muitos updates, de manutenções. Mesmo é verdade que trabalhamos com datas sempre para poder verificar quando é que o equipamento, por exemplo, foi intervido, a manutenção, isto, mas aquilo. Mas, de uma forma resumida, é o que posso partilhar convosco. Muito legal. Ô, Lázaro, eu tenho seu contato aqui, depois vamos compartilhar as experiências de como que foi com a pandemia aí ou não. Eu achei bem legal, muito produtivo, seja bem-vindo. Toda semana a gente vai ter esse tipo de palestra. Se é aí às 9 horas da noite, eu acredito que você vai ter bastante espaço aqui para participar junto com a gente também. Certo, Sim, certo. fica o Muitíssimo obrigado. convite. Muitíssimo Sim, obrigado. fica o Bom, convite. Gostaríamos de ter sua presença no nosso evento. Vamos reservar um não dia tem para você problema. falar para a gente, contar para a gente como é que foi aí essa Certo. loucura de pandemia. Certo, exatamente, exatamente. Bom, eu poderei participar, sim, até porque tenho passeado, ou seja, visitado muitos hospitais cá no meu país e isto porque estou a trabalhar numa empresa privada. Infelizmente não estou no público, mas como vocês sabem, empresas privadas têm quase que acesso a muitas visitas, ou seja, a muitas visitações, porque ele atua não só em um único cliente ou hospital, mas em todos, em muitos hospitais, muitos clientes, posso assim dizer. Sim, Perfeito. sim, perfeito. Eu também trabalho numa empresa privada que faz esse também atendimento em diversos hospitais aqui, né, no Brasil. Exatamente, exatamente, exatamente. Bacana, Lázaro. Então a gente conversa, o Thiago vai intermediar com você direitinho. Vamos combinar uma data, vai ficar todo mundo ansioso esperando então saber informações de Moçambique, né, Thiago? Como Sim, é que foi Certo, lá certo, essa certo. pandemia? Como é que a engenharia clínica, né, atuou junto no backstage da saúde, sendo os heróis tecnológicos por trás da saúde? Agradeço muito a sua participação hoje e fica o convite para toda sexta-feira também. Muito Tá obrigada, certo, muitíssimo Lázaro. obrigado. Agora, talvez um último pedido, um pedido mesmo, um pedido de uma forma especial, é que talvez, se calhar, se pudessem atualizar como é que eu posso dizer, o banner aí publicitário, no sentido de, bom, aí aparece 15 horas no horário do Brasil. Eu, por exemplo, em Moçambique, gostava de poder partilhar esse panfleto com os outros colegas, só que, bom, pode, numa primeira Muda o fase, ser um horário, pouquinho, sim, o horário, talvez colocar, por exemplo, sem problema. atualizar, no sentido de para mim que estou em Moçambique, por exemplo, serem Moçambique, o horário de Moçambique são 20 horas, que é para evitar, por exemplo, imagine que eu partilhe o panfleto com um colega, para ele não ficar com aquela pulga ali, como não aparece o país, por exemplo, o horário, 15 horas são 15 horas de Brasil, né? São 3 sim. horas da tarde, Brasil. Então ele É. pode ficar com aquela dúvida. É mais ou menos isso, talvez atualizar
por exemplo, 15 horas, horário do Brasil, ou, se possível, aparecer 20 horas, horário de Moçambique, é um exemplo. Assim Pode sucessivamente, assim, deixar. se tivermos mais colegas, por exemplo, de outros países, pode aparecer, como temos visto em outros banners ou em outros panfletos publicitários, por exemplo, imaginemos que um outro colega do Peru, por exemplo, pode aparecer ali a bandeira do país dele, com um horário lá, que é para facilitar a nível interno do seu próprio país. É Legal. basicamente isso que eu queria. Perfeito, Lázaro. Perfeito, muito obrigado. Vamos fazer isso sim. Já vou até passar para o departamento de marketing, já vou atualizar. Peço para o Thiago também já te mandar o atualizado. No máximo, Certo. segunda-feira já está aí com você. Tá bom? Tá certo, não, E não agradeço tem a problema. compartilhar Muitíssimo com seus obrigado. colegas. Certo, Compartilhe com certo, seus certo. colegas. Quanto mais gente trocando informação, vai ser muito bacana. Muito obrigada Muitíssimo mesmo. obrigado. Muitíssimo obrigado. Já estou a fazer isso, já estou a fazer isso. E mesmo agora estou a receber já uma série de questões. Meus colegas estão a questionar como é que estás a partilhar só agora, por exemplo, quais são as regras para garantir. Por exemplo, há uma colega que está a questionar, diz o seguinte: pode me ajudar a criar regras para um grupo mais ou menos que nem este que está acontecendo agora no Zoom. Ah, bom, acho que não tem nada a ver, mas ficou o essencial, né? Muitíssimo Sim, obrigado. Muito bom, muito bom. Vamos continuar conversando, tá, Lázaro? Tá certo. O intermédio do Thiago, tal, vamos trocar informações entre Moçambique e Brasil, entre a Univap os hospitais que estão aí, porque eu acho que quanto mais informação para esses alunos que estão vindo e para os nossos profissionais também, a gente troca experiência, troca conhecimento e acaba todo mundo ganhando, principalmente os pacientes, né? Que é o foco do nosso trabalho, apesar de nós não mexermos com ele, mas ele sempre é o nosso foco, é o fazer bem, é o cuidar bem, através da tecnologia. Lázaro, Exatamente, muitíssimo exatamente, obrigada mesmo. exatamente, exatamente. Muito obrigada. Gente, eu vou Obrigado. encerrando por aqui de hoje. E semana que vem vamos ter a arte já modificada com as ideias do Lázaro, para que a gente possa, então, ter mais participantes de Moçambique, que vai ser muito legal. Muito obrigada por hoje. Nos vemos, então, na próxima sexta-feira, no mesmo link. Tchau, gente. Obrigada, Thiago. Até sexta-feira. tchau, até sexta. Um abraço a Tchau, todos. tchau, gente. Tchau, tchau. Tá, tá.